Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Taylor Extreme, trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez, rapaziada, eu vim trazer um vídeo aqui que é muito, mas muito importante pra você que gosta de fazer história em quadrinhos. Sério, é um assunto muito sério, cara. Porque se você não sabe fazer roteiro, você não sabe fazer história. E se você não sabe fazer história, você não pode fazer histórias em quadrinhos. Parece muito grosseiro, parece, mas é uma realidade. Mesmo que você só faça pra diversão, é importante fazer um negócio bonito, cara. A não ser que realmente você queira fazer de qualquer jeito, daí só pra você mesmo, aí não é problema meu. E você também nem deveria ter clicado nesse vídeo, no caso. Mas eu vou aqui, mano, dar algumas dicas pra vocês de como escrever um roteiro pra sua história em quadrinho. Como vocês estão vendo aqui, eu tenho aqui nessa conta alguns roteiros, algumas coisas, algumas anotações, né? E são coisas que eu vou escrevendo no meu dia a dia, utilizando o celular e tudo mais. E mudou muito da forma que eu fazia as histórias em quadrinhos lá atrás. Pra responder essa pergunta de primeira, não mudou quase nada. Só o método mudou e agora tá mais organizado. Por quê? Porque o método de imaginação da história em si é o mesmo. É o mesmo de quando eu era criança. Eu começo a imaginar ali os personagens fazendo isso, conversando, saindo na porrada, morrendo, outros chorando, ganhando na loteria, uns indo pra torneio e tudo mais. Só que ao invés de eu pegar essas ideias e já ir lá desenhando, né, pegando lápis, pegando folha e já ir rabiscando, hoje eu simplesmente anoto tudo isso. E existe um método assim que eu também trabalho, que eu tenho bastante preguiça, mas é muito eficaz. É você escrever 3 roteiros do mesmo que você já escreveu. Tem me ajudado bastante, galera. Mas eu não quero ficar complicando as coisas aqui já no início do vídeo. Eu quero mostrar pra vocês dicas básicas de como escrever o seu roteiro, cara. Então eu tô aqui no documentos do próprio site do Google, não tem segredo. Se você tem celular, você pode ir aí, mano, nos aplicativos e ir no aplicativo documentos. E aqui você vai deixar guardado todas as suas anotações. Por que é importante deixar aqui, cara? Porque se você baixar aquele bloquinho de notas, aquela coisa do seu celular, uma hora ou outra pode dar problema no seu celular, cara, dar BO, você perder ele, e você simplesmente perde tudo que tava lá. Deixando salvo aqui em documentos e logado com a conta Google, todos os seus textos ficam salvos. Eu sei que eu tô no computador aqui e isso é bem diferente pra vocês, principalmente pro pessoal que usa só celular. Mas é a mesma coisa no celular, cara, não tem diferença. Eu tô até pegando todos os meus quadrinhos e upando no Google aos poucos. Eu tô lá pegando eles, transformando em PDF e trazendo pra cá, velho. E assim eu consigo ter acesso a eles em qualquer lugar do mundo, praticamente. Acho que essa é a minha intenção, de fato. Mas vamos lá, galera. Qual que é o primeiro passo que eu dou quando eu vou iniciar uma história? Aqui acima temos novo documento, obviamente, a gente vai clicar. Aqui em cima, ó, no título, vou colocar o nome da minha história. Então, vamos supor, vou criar uma história nova aqui. Escrever aqui os Guardiões do Sul. Automaticamente, tudo que você escreve aqui, o Google já vai salvando aqui em cima. Então, mesmo que acabe a luz, cara, você não vai perder nada. É a melhor coisa que existe, velho. O Google é uma ferramenta muito boa pra trampo. Só que o pessoal ainda tem muito preconceito com essas coisas, prefere tudo do modo rústico, eu entendo, mas cara, isso aqui ajuda muito e não te traz frustrações, velho, porque sempre vai estar, quando você tiver a senha do seu e-mail, sempre vai estar aqui. E eu já dei um título para nossa história. O que que a gente vai fazer? A gente vai dividir ela em 3 partes. Bom, eu tô falando assim, isso aqui não é uma regra, tá, galera? É a forma que eu faço, é a forma que eu utilizo para trabalhar as minhas histórias em quadrinhos. Então eu vou colocar aqui parte 1, né, parte 2 e parte 3. E o que que vai rolar nessas 3 partes, galera? Geralmente quando eu tô ali escrevendo roteiros das histórias, hoje eu utilizo agora muito, vocês estão vendo que eu tô utilizando hoje em dia muito título nas histórias, né? Tipo, eu coloco um subtítulo ali, que ajuda vocês a se guiar do que tá acontecendo naquele trecho daí. Então eu meio que peguei um vício nisso e agora as minhas histórias têm títulos, quase todas elas. Por exemplo, então na parte 1 eu coloco mais 3 ou 4 ou 5 partes, que são partes que vão compor a parte 1. Olha que interessante. Vamos supor que na parte 1, que é o início da sua história, você vai trabalhar a introdução, você vai trabalhar a apresentação, ou seja, a apresentação dos personagens, essas coisas assim, o universo, o mundo, a sua cidade, e a preparação. O que que é a preparação? Tipo assim, você já introduziu os personagens, apresentou eles, apresentou o universo ali, aí agora vocês vão preparar eles para a parte 2, que é basicamente o meio da sua história. É uma história bem curta aqui, claro, é um exemplo de história bem curta porque eu tô dando só um exemplo. Claro que essa introdução, apresentação, preparação, vocês também podem colocar mais coisas aqui, cara, infinitamente. A sua parte 1, ela pode ser trabalhada da forma que você quiser, só que a sua história, ela precisa ser dividida em partes dentro da sua cabeça para você poder se guiar, senão o que que vai acontecer? Você vai se perder. Na parte 2, a gente vai colocar início do ato 1, por exemplo, é onde aparece um vilão, acontece uma coisa muito interessante, uma coisa que você já estava matutando, estava imaginando para suas histórias. Aí você pode até abrir um parênteses aqui e escrever. É exatamente assim que eu faço, galera, não tem muito segredo não. Por exemplo, o nome aqui é Os Guardiões do Sul.
momento em que as tropas inimigas invadem o sul, sei lá. Tipo isso aqui, ó, eu deixo aqui, ó, pronto. Eu já vou saber que nessa parte, exatamente nessa parte, eu vou ter que fazer essa cena que eu fiquei imaginando na cabeça. Parte 2, mesma coisa, galera. Parte 3, mesma coisa. E assim você vai montando. É interessante utilizar esse início do ato? É interessante, eu utilizo bastante porque eu consigo saber o que é o ato da história, aquele acontecimento. Você pode colocar assim, início do acontecimento, o início da sua cena em si, galera. Tipo assim, como eu disse, não é regra, é a forma que eu utilizo pra fazer os meus roteiros. Talvez vocês tenham até ideias melhores aí de criação de roteiros do que eu, mas eu tô passando a minha forma de criar meus roteiros e o que tem me ajudado muito, principalmente na parte dos meus estudos aí. E aqui você pode fazer a mesma coisa. No ato 2 acontece uma guerra doidona. E aqui você pode colocar, sei lá, eu sempre faço isso, né? Eu separo, por exemplo, a parte 1 para ser uma introdução, apresentação e preparação. A parte 2 eu coloco já uns 3 acontecimentos, assim, que vai dar ganchos pra gente trabalhar numa parte 3, entenderam? E aqui, geralmente, nessa parte, assim, na terceira parte da parte 2 da história, eu sempre costumo deixar alguma coisa acontecendo, alguma coisa triste, medonha, a morte de algum personagem importante, alguma coisa que vai deixar o pessoal impactado. E vocês sabem que eu tenho talento pra deixar vocês impactados com as minhas histórias, velho. Então eu posso colocar aqui, morte de alguém importante. E enfim, agora a gente vem pra parte 3. E na parte 3, o que é? A parte 3 eu também divido entre 3 a 5 partes. E eu também divido, né, por atos, né? Início do ato 1, início do ato 2 e início do ato 3 e assim vai. E aqui na parte 3, geralmente eu trabalho o final da história, basicamente. E eu não costumo deixar ele tão gordo, tão gigantesco, já que é o final e a gente só precisa finalizar a história, só que de forma legal. Na parte 1, é a introdução do fim. O que é a introdução do fim? Basicamente as pessoas começam a sentir que a sua história ela tá chegando ao fim. Aquele momento que a pessoa tá lendo ali, tá tipo, nossa, ela tá chegando no ápice ali, tá legal e eu tô percebendo que tá acabando. No início do ato 2, eu praticamente finalizo a história. Por que finalizo? Sendo que ainda tem uma parte 3 ali que você deixou separado. Porque o ato 3 vai ser, como é que eu vou dizer? Como se fosse uma gordurinha. Você finalizou e agora você só dá um acabamento pra história. Então vamos chamar o ato 3 de acabamento. Eita, errei ali, velho. Então não tem muito segredo, cara. Aqui a gente já tem basicamente um guia para sua história fluir. Aqui você consegue praticamente enxergar o corpo da sua história. Parte 1, a parte 2 e a parte 3. E como que você vai trabalhar agora? Deixa eu apagar esses pontos aqui. Como que eu faço, pelo menos, né, para trabalhar aqui agora? Temos aqui a parte 1, a gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar do jeito, como se eu estivesse realmente escrevendo um roteiro, tá? Dentro da parte 1, deixa eu colocar aqui, deixar esses negócios aqui gordinho aqui, ó. Certo, agora a gente consegue ter uma noção melhor, né? Dentro da introdução, o que eu costumo fazer? A gente puxa lá pro canto e aqui dentro da introdução, eu costumo começar a escrever o título da história e começo já a escrever a história em si. Por exemplo, o nome da história aqui é Os Guardiões do Sul. Vou colocar aqui, o primeiro título aqui é O Homem que Queria Voar, por exemplo. Então colocamos aqui o título, né, do primeiro capítulo da nossa história, tipo, primeira parte ali, O Homem que Queria Voar. E agora a gente vai começar a escrever aqui. Cheiro de pão ainda pairava no ar. Bom, galera, eu meio que fiz alguma coisa aqui, escrevi um negócio só pra vocês terem uma noção de mais ou menos como é que eu trabalho. Bom, colocamos o título aqui, O Homem que Queria Voar, não sei porquê, é porque eu me basei pelos Guardiões do Sul, aqui deve ser uma história, sei lá, épica. Então eu comecei a escrever aqui, o cheiro de pão ainda pairava no ar, e as sombras das árvores apareciam refletindo o sol poente. Mira, minha doce donzela fazia um café enquanto pássaros cantavam. Josei, venha cá, me chamou minha avó enquanto acariciava meus cabelos. Então, um negócio bem, assim, aleatório, porém, o que eu separei aqui, o que eu já deixei montado como se fosse uma história em quadrinho. Essa parte aqui é uma descrição sensorial. O que é uma descrição sensorial? O autor ou o narrador, ele vai estar descrevendo o ambiente. Então eu tenho duas coisas para fazer na história em quadrinho. Ou escrever essa frase lá como se fosse o narrador falando, destacado num balãozinho amarelo. Ou eu posso simplesmente fazer esse cenário, né? E tipo, colocar uma casinha ali com a fumacinha, como se tivesse um cheiro de pão e o cara ali, sei lá, sentindo o cheiro da fumaça com a imagenzinha de pão na cabeça, entendeu? Então isso aqui eu já sei que é uma descrição sensorial. Isso daqui também, né? Tipo, tá descrevendo uma cena ali, ó. Mira, minha doce donzela fazia um café enquanto pássaros cantavam. Então a gente pode desenhar uma cabana da moça fazendo um cafezinho lá e os passarinhos pi, 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 cantando lá no pé do ouvido. Aqui a gente já vê um balão de fala. Por quê, ó? Tá vendo aqui, ó? Tem aqui um tracinho e Josei, venha cá. Ou seja, a pessoa tá chamando uma pessoa chamada Josei, que aparentemente tá narrando esse
trecho pra gente. Me chamou minha avó enquanto acariciava meus cabelos. Nessa parte já tá me indicando, me chamou minha avó enquanto acariciava meus cabelos. Eu posso simplesmente fazer a cena dela chamando ele enquanto acariciava os cabelos dele ali. Ou seja, nos dá a entender que ele tava meio que deitado, dormindo. Eu sei que vocês não entenderam, mas era isso mesmo. Ele tava meio que deitado ali, dormindo, então ela chegou acariciando os cabelos dela e chamou por ele, Josie. Aí eu ia dar continuidade aqui, que ela ia chamar ele pra comer pão e tal. E o que acontece? A intenção é desenvolver todo esse texto aqui e a gente finalmente partir pra apresentação. A gente entender quem é Josie, entender quem é a avó do Josie, onde é esse lugar que o cheiro de pão pairava no ar. E depois de tudo isso, a preparação. E por fim, o resto, vocês com certeza agora vão entenderam mais ou menos como é que eu trabalho essa coisa de roteiro, né, galera? Então, galera, não tem mais muito o que explicar. Se eu for falar aqui como que eu faço a parte 2 e a parte 3, eu estaria, sei lá, exagerando no vídeo, só acrescentando, deixando ele maior, porque é basicamente o que eu fiz na parte 1, só que agora eu sei que é uma continuação da parte 1 que eu finalizei, né, entre aspas, pra dar continuidade na parte 2. E aqui dentro você pode colocar quantos títulos desse você quiser, cara. Pelo menos eu trabalho assim, na parte 1 você coloca vários títulos, na parte 2 vários títulos e assim vai, até você chegar no finalzinho. Aqui você vai ter o corpo da sua história feito, cara. E quando você for fazer sua história em quadrinho, por isso daqui já vai estar meio que mastigado pra você, porque você já trabalhou na estrutura da história inteira. A única coisa que você vai fazer é executar ela, né? Tipo, colocar lá no papel, escrever. Além do mais, cara, as falas dos seus personagens vão ficar mais ricas, o cenário vai ficar mais desenvolvido, porque você vai pensar em tudo antes de desenhar. Quando você for desenhar, você vai conseguir fazer os desenhos até com fone de ouvido, escutando uma música. Você não vai se perder, você já sabe o que vai fazer. Você não vai precisar criar na hora e inventar na hora. Então, galera, essa dica é de ouro pra vocês. Usem o celular, utilize essas ferramentas da tecnologia ao seu favor, cara, que vai ajudar muito, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de coração. Deixa seu like, se você não for inscrito, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, fui!